Olá, meus amados irmãos, Deus é conosco, que alegria estar aqui com vocês. Olha, vou começar agora uma live e vou chamar o pessoal do Encontrão Fiat. Eles são lá de Vitória e me chamaram para hoje falar um pouquinho sobre nossa mãezinha. Então, se você quer saber um pouco mais sobre nossa mãezinha, talvez fazer até uma coisa diferente aqui, me veio na cabeça agora. Você é evangélico? Se você é evangélico, fica nessa live hoje. Fica nessa live, porque eu vou te contar algumas coisas que eu gostaria muito que eu soubesse quando eu era evangélico. Sim, eu já fui evangélico, hoje eu sou católico. E muitas coisas que eu gostaria de saber naquela época. Eu queria saber naquela época. Então, se você não é evangélico, é católico, mas conhece alguém que é evangélico, manda essa live pra ele agora. Essa live vai falar sobre Nossa Senhora, vai falar sobre Maria, mãe de Jesus. E vamos falando sobre ela. E eu não vou falar com ela só com sentimentalismo, não. Eu vou falar com ela com fatos muito verdadeiros. Sim, porque nossa mãe é mãe em verdade. Eu vou chamar aqui o pessoal do Encontrão, aqui na live com a gente. E hoje a gente vai falar sobre Maria, junto com eles. Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora vai pegar. A gente tá tentando fazer essa live direto pelo deles e não estava pegando. Mas agora, se Deus quiser, a coisa vai pegar. Vamos lá. Se você estiver por aí, vai rezando uma Ave Maria para que essa live pegue agora e a gente consiga finalmente estar juntos por aqui. Vamos lá. Vai chamando aí as pessoas. Eu vou chamar mais uma vez por aqui. Opa. Quase que eu ia fazendo que nem um padre. Vocês viram um meme de um padre que celebrando a missa. Aí ele colocou figurinhas no rosto dele, ficou com um rostinho de cachorrinho. Quase que eu repeti esse meme agora. Eu ia colocando aqui o rostinho. Deixa eu chamar o pessoal lá do Encontrão Fiat para que a gente possa começar. Para que a gente possa começar essa live hoje. E relembrando, dizendo para vocês, eu, Gustavo Moraes, que hoje sou católico roxo, sou filho da minha mãe Maria, e eu já fui evangélico. E essa live de hoje ela vai falar justamente sobre coisas que mudaram na minha mente, que me fizeram deixar de ser evangélico para ser finalmente filho de Maria. Meus amados irmãos, vocês estão por aí? Tá escutando a gente? Rapaz, eu estou escutando vocês. O pessoal aí o pessoal também está escutando vocês. Deixa eu ver se eles estão escutando. Me digam aí se vocês estão conseguindo escutar os meninos do outro lado. E se vocês estiverem conseguindo escutar os meninos aí do outro lado, a gente só não está conseguindo ver vocês. Pelo menos eu. Eu não estou conseguindo só ver. Você consegue A gente escutar aqui eles? também tá. Eita, gota. Olha, Peraí. vamos lá. Deixa a gente entrar por outro celular, não sei. Bora. Tá certo, tá certo. Tá? Espera um pouquinho aí. Eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto vocês estão aí trocando celular, eu vou começando aqui o momento, tá certo? Tá certo. Beleza. Tá ok. Vamos lá. Tchau. Então, vamos lá. Enquanto os meninos eles estão chegando aí, eu quero conversar um pouco com vocês, né? O áudio tá bem, tá tudo certinho. Vamos começar essa live de hoje. E hoje, como eu disse, vamos falar sobre Nossa Senhora, sobre nossa mãezinha. Por isso eu queria que você mandasse essa live para todas as pessoas que você conhece que talvez estejam fazendo uma transição entre o catolicismo, na verdade, entre igrejas evangélicas, entre um momento que participou de igrejas evangélicas, para de fato entrar na igreja católica e ser um filho de Maria. Talvez pessoas que tenham travas, né? Eu tinha travas gigantescas com Nossa Senhora, eu tinha travas enormes com Nossa Senhora. E muito do que eu vou falar aqui hoje é justamente o que me fez mudar completamente a minha forma de ver a minha mãe do céu e entender que eu tenho uma mãe no céu. E você também tem. Embora você talvez esteja aí sem entender direito o que eu estou falando, achando que eu estou falando bobeira, eu quero falar para você algo que o Senhor falou diretamente ao meu coração. E diante disso, eu tive uma verdadeira metanoia. Deixa eu chamar aqui os meninos. E enquanto isso, vai mandando para todo mundo que você conhece que precisa escutar sobre a sua mãezinha, sobre Nossa Senhora. Vai mandando para todo mundo. Pegou. Amém. Amém. Oi? Agora os meninos estão entrando aí. Agora! Conseguimos! Agora. Coisa boa! Vamos começar então, vamos começar. E aí, meninos, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Me digam aí. Tudo certo. Tá tudo certo aqui, Gustavo. E contigo?
Também, meus irmãos, também. Vocês estão aí, né, todos os dias aí do mês de maio, vocês estão rezando o texto, não é isso? Isso, a gente estava rezando com o propósito só nos sábados, e aí a gente postou uma arte dizendo que ia só rezar no sábado, e uma irmã comentou na foto pedindo para que a gente rezasse todos os dias. E aí a gente se incentivou e conversou com o pessoal, concordava com isso, e aí a gente está aí nessa batalha para rezar as 31 noites do mês de maio. Reconectou, tô por aqui. Vocês estão aí também. Assis Filho, meu Pegou. irmão, coisa boa lhe ver por aqui, viu? Vamos lhe ver por aqui. Sim, então vamos lá. Coisa boa, meus irmãos. Fiquei muito feliz quando eu vi que vocês estavam rezando o texto todos os dias. Muito feliz de verdade. Eu lembro, Ian, ele deve lembrar bem aí, naquele dia lá no EAC. Foi um dia muito marcante na nossa trajetória, meu irmão. Muito marcante mesmo. Na nossa vida enquanto missionários. E foi muito forte o que a gente viu naquele dia ali diante do Senhor, não foi, meu irmão? Eu tenho um carinho muito especial por você. Muito especial de verdade. E entendo o que eu estou dizendo com todo o meu coração aqui para você agora. É um carinho de verdade muito especial, porque, de fato, aquele dia foi um dia que marcou para sempre a nossa trajetória enquanto missionário. Muito obrigado, viu? Amém. Foi marcante para vocês e marcante para a gente. Eu só lembro, no finalzinho, eu sentado e eu chorava igual uma criança. Eu acho que foi outra pessoa que eu não lembro o nome dele que estava com vocês também. Jorge, grande Jorge. Ele me disse uma coisa no ouvido que aí é que eu chorava mais ainda, igual uma criança. Foi algo que marcou aquele EAC para mim também, esse momento. E eu fico feliz em saber que vocês também foram marcados por esse dia. Vamos sim, estou dando cheio de lágrimas aqui já. Mas vamos lá. Me digam aí, quando vocês... Deixa eu fazer... Tá fora do script aqui, né? Mas eu vou perguntar a vocês. Quando vocês pensaram no dia de hoje, o que vocês pensaram que poderia acontecer no dia de hoje? Me digam aí. A gente, desde do primeiro dia que a gente começou rezando o texto, a gente meio que criou um scriptzinho do que ia acontecer. E aí ontem a gente fez um momento na nossa cabeça e estava conduzindo, até que um irmão da gente, Júnior, não sei se tu conhece, Júnior Negão. Não, eu não tenho na mente não, mas talvez eu conheça e não lembre. Tá. É um irmão da gente que eu acho que é da cidade de Caruaru, né, Júnior? Da cidade de Caruaru. E aí ele prega aqui em Vitória há muito tempo. E aí é muito louco por Jesus, ele. E aí é uma inspiração pra gente, como católicos jovens. E aí ontem, quando a gente estava finalizando já o momento, ele pediu uma solicitação, ele entrou na live da gente e pediu uma solicitação para participar com a gente. E ali o fogo desceu e a gente ficou tipo, o que Nossa Senhora está esperando na gente nesse mês, a partir de agora a gente não sabe mais de nada, sabe? Tudo que a gente tinha planejado para esse mês caiu por terra ali e depois daquele momento a gente disse, seja o que a senhora quiser, o que a senhora tiver planejado para a gente a partir de hoje. A gente meio que planejou algo para hoje, mas depois do que aconteceu ontem, a gente não espera mais nada dela. Vou contar uma história para vocês. Como é que funcionam as coisas lá na comunidade. Quem for da comunidade, se tiver ainda Deus conosco, vai colocando aqui no comentário, porque é muito assim. Lá na comunidade, o nosso fundador, ele é um dos caras que eu conheço que é mais guiado pelo Espírito Santo. Ou melhor, ele é um dos caras que eu conheço que mais se deixa guiar pelo Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, ele não é um cara muito racional, eu diria, o meu fundador. Ele é, de fato, um homem espiritual. Tanto que a gente fez, ano passado, um encontro para 300 e poucos jovens, né? Nós quase 400 jovens. A gente fez o BOA, Busca o Alto. Infelizmente, esse ano eu acredito que não vai ter o BOA, mas se Deus quiser,
Daqui para lá a gente ainda consegue fazer o Boa, mas enfim. O Boa foi para 400 pessoas e a gente tinha mais ou menos umas 300 e não sei quantas inscrições. Na quinta-feira, o encontro era no sábado, e aí de repente o fundador chega pra gente na quinta-feira, a gente perguntando, fundador, e como é que vai ser o encontro, fundador? Que a gente não tá sabendo como vai ser o encontro. Cadê o script do encontro, fundador? E ele, calma, calma, que o Espírito Santo ainda não falou, o Espírito Santo não falou, e a gente, meu Deus, que loucura! E eu lembro como se fosse hoje, sexta-feira de manhã, o encontro começava no sábado, tinha 300 pessoas inscritas, ou era mais, nem lembro direito mais. Mas eu lembro que na sexta de manhã, liga o fundador para mim, diz, filho, você pode falar comigo rapidinho? Eu disse, posso sim, fundador. Aí ele disse assim, olha, você vai pregar no encontro. Aí eu, tá bom. Aí eu fiz, tá certo, fundador, esse aqui, vamos lá, eu aceito, estamos juntos. E aí ele, enquanto a gente falava isso, eu perguntei, tá certo, fundador, mas me diga, qual vai ser a palavra que eu vou falar, né? Tem uma passagem. E ele disse assim, filho, desligue o telefone, reze, e o Senhor vai lhe mostrar. Paz. A gente ia ter um encontro com mais de 10 pregações. E as pregações, ele ainda disse mais, eu lembro dessas frases do fundador, ele dizendo assim, é que o encontro tem um caminho. E aí você vai pregar e o caminho vai ficar claro na mente das pessoas, na sua pregação. Eu disse, fundador, mas qual o caminho, pelo amor de Deus? E ele falava, filho, tenha calma, o Espírito vai lhe guiar. E eu lembro no outro dia, né, justamente, eu preguei no domingo, não foi? Tá. Preguei no domingo. Tá? Tô aqui com minha irmã, ela tá atrás das câmeras. Ela é tá com o texto ali na mão. E aí eu lembro que no outro dia, eu preguei, né, no domingo, na verdade, e de fato, foi muito claro como um caminho se mostrou naquele dia. Impressionante, assim, impressionante. Coisa de Deus. E é exatamente isso. Eu contei essa história todinha para dizer para vocês, parabéns. Vocês rasgaram o script e agora está, de fato, na mão do diretor. E o diretor é Nosso Senhor. É isso aí. Vamos embora. Sim, hoje a gente vai falar sobre Nossa Senhora, né? Isso. Sobre Nossa Senhora, sobre nossa mãezinha. E eu queria começar contando uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu era evangélico. Eu já fui evangélico. Na verdade, eu sou criado na igreja católica desde muito novo. Desde muito novo. Mas, durante a minha trajetória, eu participei na época eu tinha 10 anos, mais ou menos. 10 anos. Eu entrei para a Ordem dos Arautos do Evangelho. Muito feliz na Ordem dos Arautos do Evangelho. Eu conheci Nossa Senhora de uma forma incrível lá dentro. Mas eu cheguei num limiar lá, durante essa trajetória dos Arautos do Evangelho, em que eu teria que ir para São Paulo para poder continuar os estudos dos Arautos. Minha mãe ficou com muito medo na época. E como ela ficou com muito medo, né, de eu ir e tudo mais, eu era uma criança e aquela coisa toda. E aí minha mãe falou, olha, Guga, eu não quero que você vá, mas eu criança na época, não entendia o que estava acontecendo. Eu queria me entregar para o Senhor, eu queria ir embora lá no auge dos meus 10 anos, um arauto, um cavaleiro de Nossa Senhora. E queria isso muito profundamente. E aí quando eu recebi o não da minha mãe, com minha imaturidade, 10 anos, aquele não para mim foi também um não para a igreja. Eu dei um não para a igreja. E foi justamente nesse período aí, eu fiquei nos arautos entre os 10 aos 12 anos. E aí justamente com 12 anos, eu me revoltei contra tudo, porque não pude ficar lá nos arautos. E diante dessa revolta, eu decidi sair da igreja católica. E aí nessa época eu fui para um acampamento, lugar evangélico, enfim. E aí passei 4 anos na igreja evangélica. Digo a vocês, adiante, foi um período de crescimento também. E eu aprendi muito sobre a palavra de Deus, de fato. E é engraçado que eu dizia que uma das coisas que me afastava da igreja católica era justamente o desconhecimento dos católicos da palavra. E graças a Deus hoje eu estou numa comunidade que se diz a comunidade da palavra. Nosso fundador, ele fala que cristão que não tem contato com a palavra, de cristão não tem nada. Então, a gente é firme na palavra, enfim, mas eu lembro que fiquei nessa e eu estava desnorteado ali, afastado de tudo. E eu lembro que um dia, e aí que tá, e essa é a parte mais louca da história, é porque eu tive 2 grandes conversões. Na verdade, eu diria 3 conversões da minha vida. Eu estou contando essa história toda para contextualizar o que a gente vai falar mais pra frente. Mas
três grandes conversões. A primeira foi justamente um dia que hoje é meu padrinho, Claudio Ivan, não sei se ele está por aí, mas meu padrinho de crisma, ele me chamou para participar de uma missa. Na verdade, ele foi muito esperto, ele perguntou: tá fazendo o que hoje? Aí eu disse: não tô fazendo nada. Aí ele fez: então vem cá. Aí eu fui. Quando eu vi, a gente chegou no seminário de Olinda do Recife. A gente tava lá e tava tendo uma missa. E eu lembro daquela missa como se fosse hoje, porque eu senti uma das primeiras fileiras, um pouco da tempo. E eu lembro que durante a consagração, o padre era Padre Bosco, ele levantou a Eucaristia, e quando ele colocou de volta lá no altar, ele foi até o cálice e fez esse movimento. E aí eu lembro que eu virei pro lado e perguntei a Padre Bosco: olha, por que ele fez aquilo? Porque ele estava tirando o farelo dele. E ele falou assim: porque aquilo é Jesus. E não houve explicação racional, não houve teologia, não houve grande explicação e tal, e nada disso. Eu apenas olhei para aquele pedaço de pão na mão do padre e disse: não é só pão. E aquilo mudou minha vida. Naquele dia eu decidi que eu não podia mais ficar na igreja que eu estava, porque se Jesus estava naquele altar, eu não podia ter ido tudo. Mais. Depois disso, a vida deu várias reviravoltas e tudo mais. Mas o grande ponto que eu queria chegar era o seguinte: eu era católico, mas eu não amava. Ou seja, eu não era católico. E aí que tá. E de fato eu não amava Nossa Senhora, porque eu não a reconhecia enquanto minha mãe. Eu não reconhecia por alguns motivos. E aí eu queria falar disso. Por que eu não reconheci? Talvez se você é evangélico, ou talvez se você tem uma influência evangélica na sua vida, enfim, de parentes, de ter passado um tempo na igreja evangélica, tá baixo com ruído. Eita, deixa eu ver aqui se eu... Vou colocar um fone aqui para ver se melhora essa questão aí. Vai estar dizendo que tá baixo com ruídos. Então, Tá certo. Vamos dizer que tá baixo o volume. Eita. Bora. Deixa eu retirar aqui. Colocar o fone para ver se melhora a situação aí do áudio. Digam aí se melhorou. O áudio tá melhor? Tá melhor. Pra mim tá melhor. Pronto, massa. Então vamos lá. Vamos continuar então. E aí, meus irmãos, o que acontece, né? Eu sempre fui uma pessoa muito racional. Eu sempre fui de racionalizar muitas coisas, né? Eu gostava das coisas muito bem explicadas. E esse talvez era um dos motivos pelos quais eu não conseguia me entregar nas mãos da minha mãe. Eu não conseguia, por quê? Porque quando eu olhava, né, e aí era muito por uma falta de querer meu mesmo, de mergulhar nessas verdades. Porque quando eu quis mergulhar, eu mergulhei e entendi. Mas eu encontrava diversos argumentos para que eu não pudesse estar ao lado de Nossa Senhora, para que eu não pudesse venerá-la, para que eu não pudesse amá-la. E passagens mil, como uma, por exemplo, que vai dizer, né, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E eu dizia: se eu tenho contato direto com ele, por que eu vou então buscar outra pessoa aí no meio? Não faz sentido que eu ache intermediadores aí, se ele é o único, né? E aí eu batia muito em algumas teclas, entre diversas outras passagens que a gente podia citar aqui, mas aí que tá. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Dá um ponto aqui, abrir um parêntese. Entendam. Quem tá escutando, para vocês dois também, entendam. Eu, a partir de agora, vou começar a dar uma explicação muito racional para as coisas. Mas entenda que tudo isso que eu vou falar agora para você só fez sentido e só se tornou verdade quando eu abracei com a fé tudo que eu vou dizer. A racionalidade existe e eu posso e vou te provar biblicamente, a partir de agora, que Nossa Senhora é a sua mãe. Eu vou te provar biblicamente, entende o que eu estou te falando. Eu vou dar uma aula de teologia agora para você. Nunca fiz teologia, mas eu estudei isso aqui e eu vou falar para você agora hoje. Vou te dar uma aula de teologia a partir de agora, que vai te explicar nitidamente por que Nossa Senhora é mediadora, sim. É medianeira, sim, das graças. Eu vou te dar uma aula de teologia que vai te explicar a partir de agora por que Nossa Senhora é sua mãe. E talvez você seja evangélico, talvez você nunca tenha achado que Nossa Senhora é sua mãe, talvez você se ache órfão de mãe,
Mas o que eu vou te dizer a partir de agora é dar só uma chance para o que eu vou te falar agora, se essa é a sua realidade. Dá uma chance para que o Senhor quer falar para você nessa noite. Ele quer fazer grandes coisas na tua vida, como Ele fez na minha, certa vez. Amém, meus irmãos? Amém. Então, vamos embora. Querem embarcar nessa história agora comigo, nessa teologia louca aqui para entender? Vamos embora, vamos embora. É o seguinte, vamos lá. Vamos voltar um pouco no tempo. Para que a gente entenda o que eu quero falar agora, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A gente vai voltar um pouco no tempo lá para o reino de Salomão. Já ouviram falar de Salomão? Salomão. Na verdade, vamos voltar até um pouco antes, vamos voltar para o reino de Davi. Foi no reino de Davi em que começou uma história de uma tal de uma Arca da Aliança. Já ouviram falar sobre a Arca da Aliança, meus irmãos? Sim, sim. A Arca da Aliança era um lugar, na verdade, a Arca da Aliança era de fato uma arca, era um baú de ouro muito bonito. Era uma coisa linda de se ver a Arca da Aliança. Contudo, o que fazia da Arca da Aliança tão esplendorosa não era o que tinha por fora da Arca da Aliança, mas era o que tinha dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança continha três coisas. E eu queria que vocês gravassem isso na mente. Se você está aí vendo a live, eu quero que você repita comigo. Uma das coisas que tinha era o pão do maná do deserto. O pão do maná do deserto. Grava bem na tua cabeça, pão do maná do deserto. A outra coisa que tinha era o cajado de Moisés. O cajado de Moisés que bateu na rocha para que a água saísse. O cajado de Moisés que abriu o mar em dois. Aquele cajado estava dentro da Arca da Aliança. E mais uma coisa. Tinha uma outra coisa que eram os 10 mandamentos. E aquela caixa era a Arca da Aliança. Era aquela caixa que, ao olhar para ela, os hebreus lembravam que Nosso Senhor tinha feito uma aliança com eles. Pelos mandamentos, pelo cajado de Moisés e pelo maná do deserto que não deixou que eles perecessem. Certo? Tudo certo até aí? Certo. Isso ficava guardado num templo, certo? Guardado num templo e era venerado. As pessoas então podiam ter acesso ali durante alguns momentos do dia e eram só poucas pessoas, os sacerdotes, que podiam chegar ao local que eles chamavam do Santo dos Santos. Esse local, Santo dos Santos, era onde as asas dos querubins se tocavam no templo de Salomão e embaixo das asas dos querubins estava lá a Arca da Aliança. Enfim, vamos passar disso. Lembrando ainda do rei Davi, guarda essa informação na tua cabeça, que a gente vai usar isso depois. Mas voltando lá para o rei Davi. Davi, ele era um cara que tinha muitos filhos e muitas mulheres, correto? E aí o que aconteceu? Quando Davi morreu, ficaram diversos herdeiros. Assim, eram incontáveis os herdeiros de Davi. E aí quem assumiria o reino? De um lado, do norte, ficou um filho dele, o mais velho, e no sul ficou o mais novo. No norte é a região que a gente chama da Samaria, que mais pra frente Jesus encontra com a samaritana e tem toda aquela história do poço. É minha passagem favorita da Bíblia. Mas aí o que acontece? No norte é a Samaria. E para quem entende de história bíblica sabe que a Samaria é um lugar que se entregou a outros deuses. A Samaria é um lugar que não adorava verdadeiramente a Deus. Mas no sul ficou o filho mais novo de Davi, que era Salomão. Certo até aí? E Salomão, assim como o pai, Salomão tinha diversas esposas. E aí me pergunta, se ele tinha diversas esposas, quem era a rainha? Tu consegue pensar em alguém? Quem vocês acham que era a rainha? A primeira. Nada disso. A rainha não era nenhuma das esposas de Salomão. Elas não eram chamadas de rainha. Veja que coisa louca. Sabe quem era chamada de rainha? Era a mãe de Salomão, Betsaiba. Ela era a rainha. Porque como ele tinha muitas esposas, ele tinha mais de 300 esposas. Imagina se toda vez que uma dessas 300 esposas passasse, a galera se ajoelhasse no meio da rua. O povo ia viver de joelho, né? Não tinha como todos elas chamarem de rainha. Eles iam ficar, salve rainha, toda hora. Não tinha como. E aí, Salomão diz, olha, não precisa chamar nenhuma dessas de rainha. Você tem que chamar a minha mãe, Betsaiba. Ela é a rainha. E o que aconteceu a partir disso? Criou-se uma tradição. Salomão, ele pegou o seu maior servo, na verdade o servo que mais tinha amor por ele.
ele pegou esse servo e disse assim, olha, servo amado, se eu não me engano o nome dele era Zafir, é Zafir o nome desse servo. E Salomão chegou para Zafir e disse, Zafir, eu sei que você é o cara que mais me ama, eu sei que você é o que mais me ama, e aí eu quero fazer uma coisa com você. A partir de agora, você vai estar do lado da minha mãe. Eu quero você do lado da minha mãe. Você agora vai ficar colado com ela. Você agora vai fazer tudo o que ela lhe pedir. E por você me amar tanto, eu sei que você vai servir bem a minha mãe. 700 esposas, isso, padre. 700 esposas e 300 concubinas. Vejam só quantas tinham. Imagina. O povo ia ver na rua de joelho, né? Porque toda vez que não passasse ia se ajoelhar, rainha. Enfim, Salomão foi esperto. E ele era, né? O homem mais sábio que já passou sobre a terra foi Salomão. E Salomão, ele disse que quem ia ser chamada de rainha era a sua mãe. E o que aconteceu a partir daí? As pessoas, quando queriam falar com Salomão, sabiam que era muito difícil falar com Salomão. Por quê? Porque todo mundo queria. Porque Salomão era um chefe de Estado. Porque Salomão, ele tinha diversas obrigações. E Salomão, também, por ser rei, ele não podia ter um coração muito mole, entende? Porque se ele tivesse um coração muito mole, o que ia acontecer? Ele ia ficar aceitando o que todo mundo pedisse. E aí as coisas iam desandar. Não tinha como. Ele tinha que ser um pouco duro. E aí o que é que as pessoas faziam diante disso? Ao invés de irem direto a Salomão, as pessoas iam para a mulher que ficava ao lado de Salomão, que era Betsaiba, a sua mãe. Ela que era chamada de, escutem mesmo o que eu vou falar agora, mãe rainha. A mãe rainha era a pessoa para quem as pessoas iam até ela pedir a sua intercessão. Intercessão. As pessoas chegavam até ela e diziam assim, olha, minha rainha, minha senhora, eu queria tanto pedir para a senhora uma coisa. Mas não é nem para a senhora mesmo que eu quero pedir. Eu quero pedir para que a senhora peça ao seu filho, porque ele é o rei. E eu quero que a senhora fale com ele, porque eu estou precisando de tal coisa. E aí ela, que tinha um coração muito bom, ela ia até o seu filho e dizia, olha, filho, estão me pedindo tal coisa. Você poderia dar? E ao contrário do que se qualquer um daqueles outros servos viesse ao encontro de Salomão e pedisse pessoalmente a Salomão, o pedido vindo da boca da mãe de Salomão. É outra coisa. Era como mel nos ouvidos de Salomão. Era como uma bela música no ouvido de Salomão. Pegaram no ponto fraco dele. Pegavam no ponto fraco dele, a mulher que tinha colocado ele no colo e amamentado ele, que tinha consolado o choro dele, que tinha colocado ele contra o peito quando ele teve um pesadelo de noite. Foi essa mulher que ia lá no ouvido dele e dizia, conta até a história, que algumas vezes, Betsaiba, algum servo queria dar um presente a Salomão, perdão. Queria dar um presente a Salomão. E aí essa pessoa vinha com um presentinho ali, e aí Betsaiba pegava esse presente, colocava numa bandeja de ouro, e ia até Salomão e dizia, filho amado, olha aqui o que entregaram para você. E talvez Salomão nem olhasse para aquele presente direito. Mas ele via a mãe dele entregando aquele presente naquela bandeja. E o coração dele se enchia de amor. É louco porque é a mesma história que São Luís vem falar no tratado dele, quando ele faz analogia com Nossa Senhora e com Cristo. Tu já está falando aí, já está criando na minha cabeça já toda a trajetória aonde tu quer chegar. Deixa eu te explicar uma coisa então. Para o pessoal que ainda não entendeu aí onde eu cheguei, onde eu quero chegar, vamos fechar essa história para que tu entenda onde eu estou querendo chegar. É o seguinte. Davi, ele foi o primeiro rei de Israel, certo? Primeiro rei de Israel. E você já deve ter escutado em algum evangelho o pessoal dizendo assim, que um rei davídico viria, um descendente da tribo de Davi, o leão da tribo de Judá. Já ouviram essa história? Que viria um Salvador. E esse Salvador era o rei da linhagem de Davi. Já escutaram essa história? Pronto. Sim. Essa história se dá por isso. Porque o que acontece? Antes teve Abraão, Judá, Jacó, Israel, enfim, uma galera gigantesca que foi levando a promessa de Deus.
E eles iam recebendo, por exemplo, o maná do deserto, e aí vem os mandamentos, e aí vem sinais, e aí vem prodígios, e muitas coisas lindas que Nosso Senhor trouxe para a vida daquelas pessoas para dizer, olha, está aqui a minha aliança com vocês, eu amo vocês, eu quero vocês, eu escolhi vocês. E aí Davi é o primeiro rei desse povo todo, porque antes de Davi diziam que o único Deus daquele povo era o Senhor, e eles não precisavam de outro Deus, porque não precisavam de outro rei, porque Deus era o próprio rei deles. Só que o que acontece? O povo pediu muito e falava assim, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. E aí Deus disse, tá bom, vai, toma Davi. E depois de Davi veio Salomão, e depois de Salomão vieram outros 18 reis. 18 reis. Teve Davi, Salomão, mais 18 se completam 20 reis. E aí Israel foi devastada, né? A cidade de Judá foi devastada, e enfim, tudo foi abaixo, veio a dominação síria, veio a dominação pérsia, veio a dominação babilônica, veio a dominação do Império Romano, e aí o pessoal já começou a ficar meio inquieto, quando começou a ocupação do Império Romano. Porque parecia que a profecia de Davi já estava perto, a profecia de Daniel já estava perto de se cumprir. Daniel disse que viriam 4 reinos, e a gente já estava no 4º reino, que era justamente o reino do Império Romano. E aí o pessoal já estava agitado, porque dizia, calma, Daniel disse pra gente que depois desse reino viria o 21º rei Davi. E esse 21º rei davídico, ele seria aquele que governaria as nações com um cetro de ouro. Seria ele que viria e governaria o mundo e subjugaria todas as nações e reinaria com justiça e com verdade pelos séculos dos séculos. E o povo estava esperando por esse cara. E o povo estava ansioso por esse cara. E aí que tá. Eles achavam que iam vir mais um Davi, um conquistador forte. Eles achavam que havia um cara com a espada na mão e o cara ia botar o terror lá e ia expulsar o Império Romano. E eles achavam que era isso que ia acontecer. Mas de repente apareceu lá um carpinteiro, barbudo, meio raquítico. Apareceu o filho de uma mulher viúva. Apareceu um cara pobre que ia pelo mundo e dizia, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E esse cara dizia, olha, eu sou o 21º da linhagem de Davi. Sou eu. Não sei se vocês estão reconhecendo, mas sou eu aqui. Eu não sei se vocês estão reconhecendo, mas sou eu. Esse cara, sou eu, sou eu. Sou eu que estou sendo prometido às gerações, sou eu. E o povo não entendia. E o povo olhava para aquele cara pobre, olhava para aquele cara que não tinha nada e dizia, é impossível que esse cara seja o rei de Israel. E Deus dizia, Jesus dizia àquele povo, falava assim, olha, eu sou o rei de Israel, porque o meu reino não é desse mundo. E quem espera o reinado desse mundo não vai entender o que eu vou fazer aqui. Por isso que fala que a pedra angular ela foi rejeitada. Porque a salvação, sim, ela era para os judeus. Mas São Paulo vai dizer pra gente que porque eles rejeitaram o Cristo. Nós somos co-herdeiros. A gente só é herdeiro dessa salvação porque um dia os judeus rejeitaram e crucificaram o Senhor. Glória a Deus por isso, né? Para quem acha que a cruz é o fim, para quem acha que cruz é a coisa ruim, a cruz é a salvação. E eu vou te provar. E eu vou te provar mais uma vez isso e a gente vai voltar para Nossa Senhora agora. Porque a gente falou que ia falar de Nossa Senhora aqui, né? E o que acontece? Lembra da tradição? Vamos voltar para a tradição. O que aconteceu? Davi teve lá e seu filho Salomão, e depois de Salomão tiveram mais 18, ou seja, 19 reis que viveram diante de uma realidade, de uma tradição. E qual era a tradição? A tradição era que o rei, quando coroado, ele trazia ao seu lado a sua mãe, pegava o seu melhor escudeiro, ele pegava aquele cara que mais amava ele e dizia, olha, cuida da minha mãe, porque eu confio em você. Eu sei que você me ama muito, e como você me ama muito, eu te confio a minha mãe. E essa mãe, durante todos os 19 reis, a partir de Salomão, contando com Davi vão ser 20, por isso que Jesus é o 21º, mas a partir de Salomão, 19 reis viveram essa mesma realidade. Todos os 19 reis, ao serem coroados,
chamavam a mamãe de lado e diziam: mamãe, olha, eu entrego na sua mão o poder de interceder. Todos que precisarem de ajuda devem recorrer a você, e aí você vem até mim. Só que o que acontece? Não precisa nem mais dizer nada, sabe? Tipo, a linhagem toda já vem deixar claro. Eu acho que é isso, algo é isso. inexplicável. É isso, meu irmão. E aí o que acontece? De repente, os judeus, que eram um povo escolhido, eles que receberam a promessa que um dia viria um Salvador, eles que receberam a promessa de que Deus se daria por eles, viria de uma virgem, eles que receberam tudo isso, rejeitaram a Jesus e o colocaram pregado numa cruz. Só que aí que tá. Essa é a parte que eu mais gosto dessa história. É que quando Jesus estava lá na cruz, muita gente podia olhar para ele e dizer: acabou. Eu imagino a felicidade de Satanás ao ver Jesus pregado nessa cruz. Olhando para Jesus dizendo: olha aí o que deu tu amar tanto essa galera. Olha aí no que deu tu se sacrificar por eles. Olha aí no que deu tu amar tanto eles. Mas Satanás não entendia, e muita gente não entende, que na cruz Jesus foi coroado rei. O seu manto já não era de tecidos nobres, mas era a sua própria carne vermelha, pelo sangue que escorria. E na sua coroa não tinha uma coroa de ouro, mas tinha uma coroa de espinhos. Nos seus pulsos não tinham joias, mas tinham pregos. E o seu cetro era o madeiro. E ali, quando ele subiu no seu trono, sim, a cruz é o trono de Jesus, pois a sua coroa é a coroa da obediência. Essa é a coroa da obediência. Cruz. E Jesus, quando crucificado, Jesus erguido no madeiro, nos conta a palavra que ele olhou. Ele olhou para baixo e viu à sua direita Maria e João. Maria, que é a sua mãe. E João, que é aquele que mais o amava. E olhando para eles, ele disse assim: João, eis aí a tua mãe. João, cuida da tua mãe. Porque eu sei que tu me ama. E por me amar, eu sei que tu vai cuidar bem dela. Tá entendendo o que eu tô te falando? Tá entendendo o que eu tô te falando? Assim como toda a tradição, naquele momento, Jesus olhava para Maria e dizia: eis aí a vossa rainha. Porque eu não sei se vocês sabem, mas nós somos as esposas de Cristo. Somos as esposas. Tem até uma música da Colo de Deus que fala sobre isso, né? Que ela vai falar: Jesus, meu esposo, né? E é lindo, porque nós somos as esposas de Cristo, e há diversas esposas, mas não são mais as esposas do rei, que são as rainhas, mas a rainha é a mãe do rei. E aí, se tu me pergunta por que eu peço a intercessão de Nossa Senhora, eu peço a intercessão de Nossa Senhora porque foi o próprio Jesus que me falou para fazer isso. Eu peço a intercessão de Nossa Senhora e a chamo de mãe porque foi o próprio Jesus que me falou para fazer isso. Mas lembra que eu te pedi para que tu guardasse a informação da Arca da Aliança lá no início? Eu queria que tu viajasse comigo agora para o futuro. A gente viajou no início para o passado e agora a gente vai viajar um pouquinho para o futuro. João, esse cara que ficou ao lado de Nossa Senhora. João, esse cara que ficou ao lado da Nossa Senhora, a chamando de mãe. Mãe. E eu quero que você guarde bem o que eu estou falando agora. João ficou ao lado de Nossa Senhora, a chamando de mãe. E olhando para ela, ele podia ver a face de Cristo. E isso fez com que João, que quando Jesus morreu tinha 24 anos, com seus 80 anos, louvasse preso numa cadeia. E dizendo ainda: Jesus, eu te amo e quero estar perto de ti. E quando ele estava louvando nessa cadeia, lá na ilha de Pátamos,
Ele com 80 anos, um velhinho, o esgoto da cadeia passava na cela dele, e ele louvava ao Senhor, e ele clamava ao Senhor, e um certo dia ele cantava e dizia: Senhor, eu tenho saudade de ti, eu tenho saudade de ti. E aí um arcanjo apareceu na frente dele e disse: ei, João, vem cá, tá com saudade de Jesus? Ele falou: tô sim, muita. E aí o anjo disse: vem cá, eu quero te levar no lugar. E pegando João pela mão, ele levou João até o mais alto dos céus. E chegando lá, ele teve uma visão do Apocalipse, o último livro lá da Bíblia. E lá em Apocalipse 12, a gente vai voltar um pouquinho, é no 12, mas eu quero falar do finalzinho do 11, porque quando João escreveu, ele não dividiu em capítulos, ele só saiu escrevendo tudo que ele estava vendo. A gente depois dividiu, mas no final do capítulo 11 do Apocalipse, João vai dizer assim: então, olhando para o céu, veio um grande estrondo e eu vi a arca da aliança do Senhor. Meu Deus do céu. Os hebreus ficaram malucos com aquele negócio. Ficaram malucos, sabe por quê? Porque lá atrás, quando o povo de Israel foi invadido, entre lá Salomão e Jesus, no meio dessa confusão toda, Israel foi invadida e temendo que a arca da aliança fosse profanada, um dos profetas do Senhor pegou a arca da aliança e a escondeu. E fazia mais de 1000 anos que ninguém via a arca da aliança. E aí quando João vira para um hebreu e fala assim: brother, é o seguinte, eu vi a arca da aliança. A galera ficou doida. A galera fez assim: não é possível, onde é que ela tá, eu quero ver, onde é que tá a arca da aliança. E eu queria que você lembrasse comigo o que eu disse para você, que a arca da aliança não era santa, e o local onde ela ficava não era santo, porque ela era coberta de ouro, ou porque ela era muito bonita, ou porque ela era o que era. Mas ela era santa por um único motivo: pelo que havia dentro dela. E aí lá no final de Apocalipse 11, João fala que viu a arca da aliança no céu e tinha estrondo, e tinha trovão, e tinha vozes, e tinha cantos, e tinha relâmpago, e tinha tudo no meio do céu. Só que aí parece que João endoida. Cai um parafuso da cabeça de João. Porque João está desfalando da arca da aliança. Aí do nada João fala: então uma virgem vestida com o sol e a lua sobre os seus pés, e ela estava grávida, isso e aquilo outro. Você faz: ó, João endoidou, calma, João estava falando da arca da aliança, aí do nada ele vem falar de uma virgem que não sei o que e tudo mais. O cara endoidou, o cara não tá batendo bem da bola. Eu acho que ele confundiu aí na visão, mas o que eu quero te dizer é que não, João não confundiu nada. Porque tu lembra do conteúdo da arca da aliança? A arca da aliança continha o cajado de Moisés, que simbolizava o comando daquele povo. O sacerdócio de Moisés. Na arca da aliança também continha o pão descido do céu. No maná do deserto, quando o povo hebreu teve fome no deserto, caiu o pão do céu. Imagina que coisa doida. O cara tá lá de boa, do nada cai um pedaço de pão na cabeça dele. E aí tinha um pedaço desse pão dentro da arca da aliança. E outra coisa que tinha na arca da aliança era a lei. Era a aliança pela lei. Mas um dia Jesus, se não me engano, é lá em Marcos, ele vai dizer pra gente assim: eu sou o pão descido do céu. E Jesus também fala: eu sou o sacerdote da ordem de Melquisedeque, eu sou o sacerdote eterno. E já não mais se precisa lá da vara de Moisés, porque agora eu sou o sacerdote. E também tinha naquele lugar, Jesus ele fala também, ele traz a nova aliança por meio de um novo mandamento. E esse novo mandamento é o mandamento do amor. Mas não é esse amor frufru de romance, não. É amor que na terra se transforma em cruz e no céu se transforma em glória. Se você quer amor na terra, abraça uma cruz e ame. E o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte: não, João não estava doido. João não estava doido. Ele falou: eu olhei para o céu e vi a arca da aliança. Enlouqueçam, hebreus, porque essa arca da aliança é uma mulher. Enlouqueçam, hebreus, enlouqueçam, evangélicos, porque a arca da aliança é uma mulher. E viva a Igreja Católica que percebeu isso. Que percebeu que aquela mulher, ela era a nova aliança de Deus derramada sobre nós. E olhando para ela, a gente pode ver Ô, glória!
Olhando para ela, a gente pode contemplar que Deus ainda nos ama. Sim, porque Segura essa. quando os hebreus escutavam as cornetas, quando os hebreus escutavam os batuques, anunciando que a Arca da Aliança passava, todos eles se ajoelhavam, porque olhando para a Arca da Aliança, eles sabiam que a Arca da Aliança era o sinal do amor de Deus. Porque olhando para a Arca da Aliança, eles tinham a certeza de que Deus não os havia abandonado. E olhando para a Arca da Aliança, eles tinham a certeza de que Deus olhava por eles e os amava. Se você não entende, amado irmão, amada irmã, porque quando eu olho para Nossa Senhora eu choro. Se você não entende porque quando eu olho para Nossa Senhora eu me derreto inteiro. Se você não entende porque quando eu peço as coisas para Nossa Senhora as coisas acontecem. É porque infelizmente você não entende nada do que eu falei até agora. Porque se você por um minuto parar para tentar entender, vai perceber que não amar Maria é loucura. Mas antes, falei para vocês até agora de teologia, não foi? E agora eu quero pedir para vocês esquecerem tudo que eu falei até agora. Esqueçam. Porque nada disso me fez conhecer Nossa Senhora. Isso tudo que eu falei aqui agora eu aprendi depois. Isso tudo que eu falei até agora eu aprendi depois. Depois que eu já conhecia. Depois que eu já entendia e já a chamava de mãe. Foi quando eu busquei entender porque eu a chamava. Mas já a chamava. Mas eu lembro como se fosse hoje. Eu estava num retiro. Eu estava prestes a entrar na comunidade católica Deus Conosco. E meu irmão Vini, eu não sei se ele está aqui nessa live. Meu irmão Vini lá da comunidade. A gente estava junto nesse retiro e estava dormindo no mesmo quarto. Esse retiro foi uma loucura na minha vida. É a história da salvação, da ESA. Não sei se tem alguém da ESA também por aí. A ESA, a Escola de Evangelização Santander. Retiros incríveis, façam os retiros da ESA. E a gente estava fazendo um retiro que era o História da Salvação. Incrível, maravilhoso. Falava muito sobre Nossa Senhora no retiro. E aí eu ainda estava com o coração duro, uma pedra. Se jogasse na minha cabeça, rachava a minha cabeça, no meu coração. Tão duro que estava. E eu lembro que o Senhor foi amolecendo aos poucos no meu coração. E aí o que a gente fazia? Esse retiro era um retiro muito teológico. Lá para de teologia durante o dia inteiro. Só que aí quando chegava de noite a gente queria se deliciar da oração. Aí a gente pegava e contra a vontade, na verdade ficava aberto, mas o indicado não era aquilo. Mas a gente ia correndo pro sacrário e passava a noite, virava a noite pro sacrário. E isso foi da quinta para sexta, isso foi da sexta pro sábado. E quando tava quase do sábado pro domingo, a gente tava em mais uma adoração lá e tava sendo incrível. O Senhor falava profundamente com todos nós. E naquele dia eu olhei pro sacrário e disse assim: Jesus, eu já sei que tu estás aí. Mas tem uma coisa que ainda não entrou no meu coração, que é a tua mãe. Me deixa viver isso. Se for verdade, me faz amar a tua mãe. Eu lembro que eu fiquei a adoração inteira ali, esperando que descesse fogo do céu, que Nossa Senhora aparecesse na minha frente, esperando que, sei lá o que eu esperava, que o manto dela passasse na minha cabeça. Eu queria qualquer coisa para me dizer que era pra eu amar essa mulher. E nada. E eu lembro que quando a gente acabou a adoração, que a gente ia voltando pro quarto, eu vi que Vini não entrou no quarto, e eu perguntei: irmão, tu não vai entrar no quarto não? E ele disse: cara, peraí, é que se eu deitar eu não vou conseguir rezar meu texto. Eu disse: eita, Guta, o cara tá rezando o texto. Eu disse: eu vou te acompanhar. E eu fiquei do lado de fora. E aí eu lembro que Vini, inspirado por Deus, olhou pra mim e disse assim: irmão, como é que é a tua relação com Maria? Aí eu disse: então, ela não existe. E aí eu falei: tu sabe, né, Vini, eu era evangélico e tudo mais, é muito difícil pra mim. E aí Vini falou: eu também era, cara. Aí eu disse: era, eu não sabia. Ele disse: era. Aí eu fiz: e aí, o que é que tu fez? Aí ele fez, lembro como se fosse hoje,
Cadê meu texto? Ele tá por aqui, aqui. O Vini virou assim pra mim e fez assim, ó. Eu perguntei, e aí, Vini, o que é que tu fez pra tu conseguir aí destravar com ela? E aí ele fez assim. Olhou pra mim, aí fez. Baixou e continuou a rezar. Eu fiquei, não entendi nada. Eu olhei pra ele naquela hora e não entendi nada. E eu olhava pra ele com a cara de que não tava entendendo, ele olhava pra mim e sorria. Aí eu comecei a sorrir também. E ficou eu e ele ali, um olhando pra cara do outro e rindo, e ele rezando o texto. E não sei o que aconteceu naquele dia, mas Vini, no final de tudo, a gente foi deitar e dormiu. Aconteceu uma coisa meio mística durante a noite, mas não foi isso que definiu nada. Mas eu sei que a partir daquele dia eu decidi que eu tinha que rezar o texto, mesmo sem amar Maria. Por isso que eu te digo, se você não acredita, se você não entende nada do que eu falei, acha que é mentira, acha que é balela, eu só te falo uma coisa. Tu só vai entender se isso é verdade ou não, se tu viver. E se tu viver, eu duvido que tu acha que é mentira. Mas deixa eu te falar. Sabe o que aconteceu finalmente, meus irmãos? Sabe o que aconteceu finalmente, meus irmãos, a partir daquele dia? Pouco a pouco eu fui crescendo no amor com Maria. E um dia, como um raio partindo minha cabeça no meio, eu finalmente entendi uma coisa. E por isso que eu disse, esqueça a teologia, esqueça as histórias. Eu não vou dizer para você esquecer a Bíblia, mas esquece o que eu falei sobre a Bíblia agora. E lembra só do que eu vou te dizer agora. Jesus, quando nos convidou a sermos cristãos, cristãos, se você não sabe, a palavra mesmo, a palavra cristão, ela quer dizer pequeno Cristo. E o cristão nada mais é do que aquele que parece com o Cristo em tudo. Se eu chegasse para você agora e dissesse, olha, eu quero parecer com Jesus em tudo, menos em uma coisa, eu seria cristão? Não faz sentido. Não faz sentido se eu disser para você que eu quero parecer com Jesus em tudo, mas eu dizer, olha, isso aqui de Jesus eu acho que... Não, isso eu não quero parecer, não. Deixa eu te contar uma Aquele coisa. católico, aquele cristão seletivo, né? Seletivo, Cristão seletivo. não, né? Aquelas pessoas seletivas. Seletivos, Selecionando seletivos. o que quer Não, parecer com eu vou Jesus. acreditar nisso, mas nisso não. Eu acho que Jesus era muito radical, né? Esse negócio de morrer na cruz, radicalismo da gota. Não precisava morrer na cruz. Escuta o que eu vou te dizer. Jesus, quando passou pela terra, ele nos ensinou em todas as suas atitudes. Tudo, tudo, tudo. Você não vai encontrar uma coisa no Evangelho, uma coisa sobre Jesus, que vai ser um mau ensinamento, ou uma atitude que ele tomou que não deve ser seguida. Tudo que Jesus fez, falou e sentiu é o que nós devemos ser, fazer e sentir. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando nasceu, ele nasceu de uma mulher. E em Filipenses vai dizer que nós somos partes de um só corpo, cuja cabeça é Cristo. E quão anormal seria se a cabeça nascesse de uma mulher e o resto do corpo não. E Jesus, nascendo de Maria, ele a amou. E ele a chamou de mãe. Se hoje nós ousamos rezar o Pai Nosso, dizendo Pai Nosso, coisa que um judeu nunca diria. Um judeu nunca diria Pai Nosso, porque Deus não é Pai, mas Ele é apenas um Deus um tanto até distante. Mas nós acreditamos sim que Deus é Pai, porque um dia Jesus nos disse, chama Deus de Pai. Jesus simplesmente falou pra gente, é assim que tem que ser, você tem que chamar Deus de Pai. E quando Jesus chamou Maria de mãe, Ele estava olhando para você e dizendo, olha, é para você fazer tudo que eu fizer. Já brincou daquela brincadeira de imita o mestre, eu acho que é siga o mestre, o nome da brincadeira. Se a pessoa toca na cabeça, aí todo mundo tem que tocar. Aí se a pessoa toca no olho, todo mundo toca. Se a pessoa bate palma, todo mundo bate. Se a pessoa pula e rodopia, todo mundo pula e rodopia. Se a pessoa grita, mamãe! Tu faz igual.
E quando Jesus, quando era pequeno, caiu e ralou o joelho, ele gritou, mamãe! E quando ele sentiu fome, ele chorou e dizia, mamãe! E quando ele precisou de algo e ele não podia fazer, ele gritou, mamãe! E quando ele queria comer pão e não sabia fazer, ele falava, mamãe! É isso que a gente precisa fazer. São Paulo vai nos dizer que somos como crianças, vemos como crianças, ouvimos como crianças, entendemos como crianças. Chegará o dia sim que veremos face a face a Deus. Mas hoje ainda o vemos como em um espelho. Eu queria só que tu parasse para entender isso. A gente fala, ver num espelho, vê muito nítido, né? Depois você procura aí, espelho egípcio, para você entender o que São Paulo estava falando. O espelho egípcio é praticamente um papel alumínio. Era o espelho da época. Por isso que São Paulo fala que vemos como um espelho, porque vemos tudo embaçado e a gente não contempla a verdade. Contudo, e é esse ponto que eu queria chegar. Jesus, quando ficou grandinho, ele já se resolvia todo sozinho, né? Quando Jesus estava maior, ele foi-se embora sozinho se batizar. Ele subiu na cruz sozinho. Ele pregou sozinho. Ele falava sozinho. Mas quando Jesus assumiu a condição humana como criança, lembra, São Paulo fala que somos como crianças. E Jesus fala que é das crianças o reino de Deus. E Santa Teresinha fala de uma infância espiritual. E essa nos faz alcançar o céu. Entende? Ser criança é como somos hoje. E sabe o que Jesus fez quando foi criança? Sabe com quem Jesus falava quando era criança? Sabe quem ensinou Jesus a falar quando ele era criança? Ele que podia saber todas as línguas. Ele deixou que Maria o ensinasse. Ele que podia transformar pedras em pão. Ele que podia fazer aquele mesmo maná cair do céu quando ele tinha fome. Ele decidiu por pedir a Maria. E o que eu quero te dizer no dia de hoje, meu amado irmão, é que assim como Jesus, porque se você é cristão, você quer parecer com ele. Assim como Jesus, você tem uma mãe no céu. E Jesus não dá ponto sem nó. E ele não construiu um segundo da sua história na terra, senão para nos ensinar em cada um desses segundos. Meu amado irmão, minha amada irmã, Maria é a tua mãe. Meu amado irmão, se nada disso fez sentido, preste atenção e olha nos meus olhos agora para eu te dizer, Maria é a tua mãe, porque se um dia você olhou para Jesus e disse, eu quero parecer contigo, você não pode querer parecer com ele em algumas coisas e outras não. E se Jesus chamou Maria de mãe, se Jesus chamou Maria de mãe, abre os braços e chama a tua mamãe, porque ela quer te acolher. Para finalizar, deixa eu contar uma coisa, depois a gente conversa um pouquinho. Mas para finalizar, eu queria só falar uma coisa. Escuta bem o que eu vou te dizer agora. No Apocalipse, o Cordeiro, lembra o que eu te disse antes? O que eu te disse antes sobre João lá, e João queria ver Jesus. Mas quando ele vai lá, e ele chega lá, é na visão, e ele começa a ver o céu, e ver a terra, e ver isso, ver aquilo outro, ver anjo falando aquilo, ver anjo falando aquilo outro, trombeta toca, desastres, furacões, pestes, tudo mais acontece naquele momento. De repente, no céu, aparece uma mulher. E só depois da mulher aparece o Cordeiro. Primeiro aparece a mulher. E só depois da mulher aparece o Cordeiro. Quem é inteligente, escuta o que eu vou falar agora. Quem não for, escuta também.
Nosso Senhor ilumina com a verdade. Tá dando 30 segundos, eita. Vamos fazer o seguinte, tá dando 30 segundos, a gente vai e volta de novo, tá certo? Eu acho que vai acabar aqui. Todo mundo volta aí, a gente vai reiniciar. Tá.